terceiro vídeo do nosso projeto de Casa em Casa. Mais uma vez, nós queremos compartilhar com você a mensagem que nós entendemos que vem de Deus. Nós estamos conversando aos domingos sobre quem é Deus. Essa é uma série de mensagens sobre a respeito de quem é Deus. Nós respondemos que Deus é o Criador, no primeiro culto. No segundo, nós apresentamos o Deus como justo e amoroso, e agora nós apresentamos Deus como todo-poderoso. E eu quero conversar com vocês um texto que eu acredito que a gente pode ver muito o poder de Deus de uma forma sem exageros, mas mostrando quem Deus é de fato. E eu gostaria de ler com vocês o texto de Êxodo, capítulo 14, os 3 primeiros versos, e depois eu vou dar um salto para o verso 10, ok? Então vamos lá. Disse o Senhor a Moisés: diga aos israelitas que mudem o rumo e acampem perto de Pi-Hahirote, entre Migdol e o mar. Acampem à beira do mar, defronte de Baal-Zephon. O faraó pensará que os israelitas estão vagando confusos, cercados pelo deserto. Ok? Agora o verso 10 ao 16. Ao aproximar-se o faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios que marchavam na direção deles. E aterrorizados clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? O que você fez conosco? Tirou-nos de lá? Já lhe tínhamos dito no Egito: deixe-nos em paz, seremos escravos dos egípcios. Antes ser escravos dos egípcios do que morrer no deserto. Moisés respondeu ao povo: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes dará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vêm. O Senhor lutará por vocês, tão somente acalme-se. Disse então o Senhor a Moisés: por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante. Erga a sua vara e estenda a mão sobre o mar, e as águas se dividirão para que os israelitas atravessem o mar em terra seca. Esse texto é bem conhecido, possivelmente você já ouviu várias mensagens sobre ele. É o texto onde o povo estava cativo, preso, escravo no deserto há 430 anos. E aí Moisés, o libertador, entra em cena. Aí nós temos o início do livro de Êxodo. Moisés vai, Deus conversa com Moisés, chama Moisés, Moisés vai, tem as 10 pragas, o povo sai. Nessa saída, eles têm um destino certo. E da onde eles estavam ali no Egito até Canaã, e você vai responder essa pergunta muito fácil, que a diferença entre dois pontos é uma linha reta. Muito bem. Então era óbvio que eles traçassem o melhor caminho. Só que nós vemos neste texto que Deus pede para eles mudarem a direção, mudarem a rota. E isso é um contrassenso. Deus está falando para eles: vocês estão indo nessa direção que é correta, eu mandei vocês irem para lá, mas calma aí, vamos fazer um zigue-zague. Vamos mudar a direção disso aqui. E eu vou dizer outra coisa. E os egípcios, eu vou endurecer o coração deles, para que eles persigam você. Poxa, que Deus é esse? Que Deus é esse que tira o povo de uma situação de escravidão e traz esse povo para ser morto no deserto? É esse pensamento que o povo está naquele momento. Que Deus é esse? Nos tirou da escravidão para que a gente morresse aqui? Pois é, até hoje, para muita gente, é melhor ser escravo do que morrer. Ser escravo do que tentar a liberdade. E muitas vezes, Deus nos tirou da escravidão do nosso Egito. E aí, quando eu digo isso, você pensa de onde Deus te tirou? Do mundo das drogas? Do alcoolismo? Da pornografia, de uma vida sem sentido?
E na caminhada com Deus, algumas coisas parecem que Deus dá uma volta. Parece que o caminho é tão reto, tão simples, tão óbvio, e de repente Deus nos faz algumas voltas. E a gente, não, Deus. Olha, enquanto eu estava lá, as coisas... estavam acontecendo coisas ruins, é verdade, mas tinha muita coisa boa lá. A gente tinha pouca comida, mas tinha alguma comida. Nós tínhamos pouca roupa, mas nós tínhamos alguma roupa. Nós não tínhamos muita paz, mas de quando em quando a gente tinha alguma paz. Mas no deserto, esse sol, essa temperatura fria, e agora o Egito, o faraó vindo nos perseguir, é para isso que o Senhor nos tirou? E às vezes a gente fica assim, Deus, quando eu estava no mundão fazendo o que eu achava bom, o que eu queria, eu sempre tinha dinheiro no bolso, tinha amigos à mesa. Agora eles se foram. Agora parece que o dinheiro não está aqui. Eu passo necessidade. Eu não estou entendendo esse caminho que o Senhor está fazendo comigo. Pois é, muitas vezes a gente não se vê com os amigos quando nós recebemos Jesus, porque aquelas pessoas eram convenientes, eram colegas convenientes. Porque o amigo de verdade, a Bíblia vai dizer que na dificuldade a gente conhece o irmão. E na comunidade a gente tem que perceber isso, que nós temos uma família, pessoas que oram por nós, pessoas que cuidam da gente, pessoas que a gente ora por eles, que a gente cuida deles. Só que se Deus não fizer algumas voltas com você, você também não vai ver os milagres de Deus. Porque quando eles param, eles têm de um lado um mar, e de outro lado eles têm o Egito. Ou seja, eles têm uma parede que eles não vão conseguir atravessar. Humanamente impossível. De fato, chegou o fim de Israel. Todos estavam olhando sem esperança. Mas nós precisamos lembrar que Deus é justo e amoroso, é Criador, e Ele é todo-poderoso. Um Deus todo-poderoso, Ele tudo pode. E um Deus que tudo pode, o mar não é barreira. E Deus vai mostrar para Israel que o Egito precisa sair de Israel, a escravidão precisa sair dele. Deus os tirou da escravidão, mas a escravidão está impregnada no coração de Israel. E de repente, Deus pede para que Moisés marche com o povo, marche em frente a essa parede de água, marche, porque a vitória, a luta não é nossa, a luta é do Senhor. E quando a luta é do Senhor, ela é vencida. E esse mar que está ali empacando, interrompendo a peregrinação, ele se abre. Deus, o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, neste momento, abre um caminho onde não há caminho, abre uma porta de escape aonde só via desesperança. A esperança brota. Me faz lembrar a música que nos galhos secos de uma árvore qualquer, Deus faz nascer uma flor. E naquele ambiente tão difícil, Deus faz um milagre. O mar se abre e eles passam por ali. E quando termina de passar, eis que o faraó vem e essa água então mata todo esse exército. E Deus cumpre a sua palavra. Deus prometeu algo para você. Se foi Deus, Ele vai cumprir. Porque Deus falou para o povo: vocês nunca mais verão o povo do Egito. E de fato, esse faraó, essa caravana que vinha contra eles, acabou ali. Me faz lembrar um seminarista, como eu já fui seminarista, todo seminarista tem o seu quê de ser Deus, e ele foi explicar que esse texto, na verdade, tinha uma estiagem. Então foi bem nesse período onde a passagem onde eles passaram estava bem baixo, então por isso que eles conseguiram passar tranquilo. E ao dizer esse sermão, uma senhora falou para esse jovem seminarista: poxa, até hoje acreditei que Deus abriu o mar e você me disse isso, preciso rever isso. E foi embora. Então o seminarista percebeu uma coisa: ele perdeu aquela mulher. Passou então a semana e no final de semana ele chegou para pregar e pela surpresa dele, aquela senhora estava sentada no banco. E ao terminar o culto, ele disse para essa senhora: nossa, eu achei que a senhora nunca mais viria,
depois da pregação de semana passada, que bom vê-la. E ela disse, o Deus que você prega é mais poderoso do que eu imaginava. Porque se é um Deus, se isso é verdade, que não tinha água e ele simplesmente passou ali nessa lama, então Deus com essa lama fez todo um exército a morrer afogado. Então, quando a gente tenta dar muita razão pelo poder de Deus, nós acabamos caindo na contradição. Deus é poderoso. Se você tentar racionalizar os milagres de Deus, pela perspectiva que você tiver, você perceberá que Ele é mais poderoso ainda, porque Deus está além dos nossos limites de pensamento, de razão. Não quero dizer que a fé não é racional, mas quero dizer que para entender esse Deus Todo-Poderoso, ou para começar a pensar sobre Ele, você e eu, nós precisamos deixar algumas coisas de lado. E uma dessas coisas é quando a gente olha para esse texto. O Deus Todo-Poderoso, Ele abriu o mar, fez um milagre na frente daquelas pessoas. E agora eu tenho mais 3 perguntas para você. Converse aí. Primeira pergunta: você já teve vontade de voltar para o seu Egito? Período de gratidão? Responda aí com seu grupo. Segunda pergunta: você tem sido como é que tem sido essa sua caminhada de fé? Como tem sido isso para você? Está sendo fácil? Está sendo difícil? Comenta aí. E a terceira pergunta: você já presenciou alguma intervenção de Deus em sua vida? Algum milagre assim como esse que mostra que Deus é todo poderoso? Converse. Que você perceba que nessa conversa Deus todo poderoso sempre cuida de você. Que a gratidão abunde o seu coração, a sua vida. Que Deus te abençoe.